Olá, meus amigos arianos, feliz ano novo, feliz 2019, Happy New Year para todas as pessoas do signo de Áries, ascendente Áries. Já estou aqui a postos com o mapa do dia 14 de janeiro de 2019. É o meu mapa de referência para vocês, porque nesse dia nós vamos ter uma lua crescente para as pessoas do signo de Áries. Bom, vamos às previsões do ano de 2019. Bom, vamos lá. Vamos passar algumas informações importantes. Todos os signos têm 4 luas ao longo do ano para cada signo. Então, para o signo de Áries tem uma lua nova, uma lua crescente, uma lua minguante, uma lua cheia. Elas não aparecem necessariamente na ordem nova, crescente, cheia e minguante. Elas chegam numa ordem diferente. Por isso, a 14 de janeiro, que é a primeira lua que vai acontecer no signo de vocês, é uma lua crescente. Então, vocês já começam o ano com uma lua de desafio. Eu já coloquei aqui, a primeira lua no signo de Áries é crescente. E a lua, ela está ainda por cima em conjunção com Urano, fazendo algumas quadraturas aqui com Mercúrio, Saturno, Plutão e Sol. Bom, já começa o ano quente, né, esfogueado, como é o signo de vocês. A lua crescente é a lua de desafio. A lua faz quadratura com o sol, como vocês estão vendo aqui no mapa, e envolvem geralmente as áreas dos pensamentos, dos contratos, dos vizinhos, dos irmãos. E quando ela está na fase crescente, ela vai mexer muito, embora nesse horário ela esteja apontando aqui para a área de trabalho, mas ela vai mexer também muito com a parte da família, dos filhos, dos namorados, dos projetos, da criatividade e principalmente com a área de trabalho. A lua crescente é uma quadratura. Como vocês estão vendo, a lua está em Áries fazendo quadratura com o sol. E a quadratura significa que alguém vai dizer não. Quando alguém diz não para uma outra pessoa, os conflitos começam. Quando alguém diz não, começa a guerra. Então, nessa época, vocês vão ter que provar a sua competência, convencer a sociedade de que os seus projetos, suas ideias, que tudo que você está querendo fazer é válido. Os seus melhores dias aqui para janeiro vão ser dia 4, dia 18, dia 25 de janeiro. Esses dias eles têm um astral excelente e vocês vão estar provando para as pessoas que o que vocês estão fazendo é válido. A próxima lua que vai acontecer ao longo de 2019 e que é muito importante para vocês, vai acontecer no dia 5 de abril, que vai ser uma lua nova aqui na sua casa 1, a 15 graus de Áries. A lua nova, ela traz os novos eventos. Então, em abril vai ser um mês marcado pelos as novas oportunidades de trabalhos, novas pessoas, enfim, o mês de abril é uma renovação. E aqui as luas novas, né? A lua nova em Áries é basicamente uma lua de tomar iniciativa. É a característica mais forte do signo de vocês. Então, nessa fase, em abril, deixa eu ver os dias aqui mais importantes. Deixa eu ver aqui. O dia 14 de abril, nós vamos ter o Sol a 24 graus de Áries, fazendo trígono Júpiter a 24 graus de Sagitário.
Em abril também Mercúrio entra no signo de vocês no dia 17 e a Vênus, ela também entra em Áries no dia 20. Quando os planetas entram no 0 grau de Áries, justamente no dia 17 e 20, tornar alguma coisa pública, divulgar, fazer promoção. Então, não sei qual é o assunto exato, né, de trabalho que vocês estão fazendo, mas essa época é um momento de lidar com o público. A próxima lua vai ser 25 de junho e vai ser uma lua minguante. Eu vou explicar em detalhes o significado da minguante, porque existe muita desinformação circulando pelo WhatsApp, pelo YouTube, sobre a lua minguante. A lua minguante é a lua do arrependimento. As pessoas, elas cancelam os encontros. Observem, todos os meses, quando a gente está na minguante, começa os encontros, os compromissos. Geralmente nessa semana de minguante eles são cancelados. Por quê? Porque não tem energia. A lua, a luz astral, ela está voltando para o universo. Então, nessa época, principalmente em torno dessa data de 25 de junho, a energia está voltando, né? Os arianos precisam descansar. Então, na lua minguante, as pessoas cancelam os encontros, mudam tudo, porque o objetivo da lua minguante é descansar. Então, é a luz astral que está diminuindo. Não se deve começar nada nessa fase. É uma energia de meditação, é hora de olhar para dentro de si mesmo, de se acalmar. É coisa difícil de fazer hoje em dia, né? Nossos tempos tão agitados, as pessoas têm muita dificuldade para parar, descansar. Mas isso é uma exigência do universo, é uma programação astral que nós não podemos fugir. Os arianos são cheios de energia, são esfogueados, eles gostam de começar uma coisa atrás da outra, não terminam nada. Bom, essa época o universo está dizendo: pare, medite, descanse. Existe muita desinformação, né? Muita informação errada sobre a minguante. Eu vejo, às vezes eu recebo mensagens do tipo assim: estamos na minguante, vamos começar um novo regime para emagrecer porque a luz está minguando. Então vamos minguar as nossas gordurinhas. Bom, tudo isso é uma tremenda bobagem. É a mesma coisa que você mandar uma pessoa varrer a calçada, só que a pessoa está super doente, super fraquinha. Não dá para fazer nada com uma pessoa super doente e fraquinha, nem mesmo para banir alguma coisa. Então a minguante é uma lua de banimento? A luz está indo embora, né? Tem alguma coisa indo embora, mas é uma coisa natural. Não adianta querer banir, expulsar alguma coisa da vida de vocês. Existe aqui uma informação distorcida. A lua minguante não é uma lua de banimento, a luz está enfraquecendo, está voltando para o universo. É só para descansar. Por isso, nessa época, meditem, sonhem, façam projetos, aproveitem, porque os arianos têm uma certa dificuldade para fazer isso. Os melhores eventos para vocês nessa lua minguante, deixa eu ver aqui os dias de abril. Justamente o dia 19, o dia 20, o 14 também é uma época muito boa em abril. Deixa eu ver o que mais. O dia 23 de abril nós temos uma energia muito positiva também para vocês. Então é uma época de descansar. A outra lua, isso em junho, tá? Não vou confundir com o 5 de abril, que é uma lua nova, que é a lua de tomar iniciativa, né? 5 de abril é a lua nova, 25 de junho é minguante e em outubro é a lua cheia. Aí sim, aí é uma lua
onde tem muita energia, vocês podem tomar iniciativa, vocês vão ter grandes realizações, porque a lua cheia é a inauguração, é a luz, é onde vocês recebem mais energia. Então, recapitulando, são 4 luas ao longo do ano. 14 de janeiro é uma crescente, tá aqui o mapa, né, cheio de desafios, principalmente emocionais. Depois, 5 de abril, virão as novidades, porque é uma lua nova. Dia 25 de junho, relax, meditação. E 13 de outubro, lua cheia a 20 graus de Áries. Aqui as coisas estão começando, estão tomando forma. Os outros eventos mais importantes que vão acontecer ao longo de 2019 são os eclipses. Independente do signo das pessoas, os eclipses, eles têm o Sol e a Lua, eles estão com a força total. Então, aqui nós temos um astral que ele é benéfico ou maléfico, dependendo do karma de cada um. É um astral com força multiplicada por 10. Os eclipses ao longo de 2019 vão acontecer da seguinte forma: entre 5 e 6 de janeiro, depende do lugar da Terra, né, onde as pessoas estão. Em São Paulo vai acontecer 5 de janeiro. É um eclipse do Sol, ele é parcial e ele vai acontecer aqui na casa 10 de vocês, na área de trabalho por conta própria. Então, o mapa é mais ou menos esse aqui também, porque esses planetas, essa configuração é válida para janeiro. Então, parece que tem uma reunião, uma decisão muito importante aqui na área de trabalho. Depois, dia 21 de janeiro, vai acontecer um eclipse da Lua a 0 de Leão, com o Sol em 0 de Aquário. Vai mexer mais aqui com a área de amigos e com a área dos filhos ou a área dos namorados. Esse 21 de janeiro é um eclipse lunar total, então é um eclipse bastante forte. E os eclipses, como eu falei, eles mexem principalmente com os relacionamentos, principalmente relacionamentos familiares. Para você está mexendo com a área de amigos, filhos, namorados. Depois nós vamos ter outro eclipse solar em 2 de julho. 2 de julho é um eclipse total que vai acontecer aqui na sua área de moradia. É um eclipse total. De repente, pode ser que vocês estejam nessa época mudando de residência. A direção aqui do eclipse fala que é favorável mudar para o norte. Se vocês tiverem escolha, porque às vezes a pessoa é transferida e não tem muita escolha. Mas se tiver uma opção, prefiram, né, deem preferência para a direção norte. Depois, entre 16 e 17 de julho, nós vamos ter um eclipse lunar parcial aqui na sua casa de trabalho. Outra vez, mudanças, as coisas vão estar acontecendo na área de trabalho, principalmente para quem tem trabalho por conta própria. Então, vai ser bem agitado para os arianos que trabalham por conta própria. Esse ano vai dar samba. E no dia 26 de dezembro nós vamos ter um eclipse solar a 4 graus de Capricórnio, envolvendo aqui casa 10, casa de trabalho. Então, essas datas, 5 de janeiro, 21, 2 de julho, 16 e 17 de julho e 26 de dezembro, são as datas onde as coisas estão acontecendo, são períodos. Em princípio, o eclipse ele é bem tumultuado. É a ativação do karma. O eclipse ele envolve o karma e o dharma. Karma significa o que você deve e dharma são os benefícios que você tem para receber. Resumindo em termos bem simples essas épocas, quem deve paga e quem tem a receber recebe.
depende do seu karma, depende do seu dharma. Os eclipses significam o seguinte: quem está enganando alguém, né, essas pessoas são desmascaradas. É isso que eu falo quando as máscaras caem. Sempre quando eu falo de eclipses, eu falo assim: as máscaras caem, ou seja, as pessoas que estão mentindo, elas são descobertas. Se vocês estão mentindo para alguém, pode ter certeza que na época do eclipse as mentiras vão ser descobertas. Na época dos eclipses, os erros ficam evidentes. O eclipse é sombra, e a sombra é a sombra da Terra, que é representada pela filha ou filhos, sobre a lua, então a sombra dos filhos sobre a mãe. E o eclipse do Sol é a sombra da mãe sobre o Sol. Então, eclipse significa que a gente vai ter que lidar com as sombras. Nos eclipses do Sol, os homens são mais afetados, se eles estão enganando ou se alguém está enganando os homens, eles acabam descobrindo ou são descobertos. O universo não tolera mentiras e ele usa os eclipses justamente para revelar as mentiras. Então, os eclipses servem justamente para isso, para revelar o que está escondido, o que está na sombra. E nos eclipses da lua, as mulheres e as crianças, e infelizmente, falo com meu coração partido, mas a gente precisa falar essas coisas aqui, os animais domésticos. Geralmente, quando o dono morre, ele tem um animal. Quando chega no eclipse seguinte, passando a morte da pessoa, aquele animalzinho morre de tristeza. Porque é assim que as coisas acontecem. Os animais domésticos, eles pertencem ao signo de Câncer, e Câncer é regido pela lua, eles são emocionais. Me parte o coração, mas a gente precisa falar aqui as coisas, as verdades, porque existe muita bobagem circulando aí na internet e eu preciso falar dessas coisas. Os eclipses, eles mexem com as famílias, então, como eu falei, o eclipse do Sol, os homens são afetados, se eles estão enganando ou estão enganados, tudo vem, tudo aparece. E os eclipses solares, geralmente os chefes são transferidos. Então, se seu chefe for de Capricórnio ou signo de Câncer, quando acontecer os eclipses solares, eles podem ser transferidos, substituídos, ficam doentes ou eles se demitem. Nos eclipses, nós temos a energia do Sol e da Lua multiplicado por 10, e nesse ano eles estão mais fortes do que nunca. Não se esqueçam que quando vocês ouvirem a palavra eclipse, substituam pela palavra karma ou dharma. Errou, pagou. Se tem alguma coisa para receber, vai receber. Ao longo de 2019, nós vamos ter uns turning points, quer dizer, pontos de virada. É onde que a gente muda a vida da gente. E esses turning points vão acontecer em 20 de março e 23 de setembro. Essas datas, principalmente o 20 de março, para vocês é chave, porque justamente em 20 de março o Sol, ele nasce a 0 grau, ele estará aqui a 0 grau de Áries. E esse equinócio de março é uma equalização. O equinócio, para vocês arianos, principalmente esse de 20 de março, aqui, o que quer dizer equinócio? Equi quer dizer igual. Nócio é noite, noite igual. Então, no mundo todo, um único dia, que é o dia do equinócio, aliás, são 2 dias, porque são 2 equinócios, 20 de março e 20 de setembro, mas o 20 de março o Sol está a 0 grau de Áries. No 20 de setembro ele está a 0 grau de Libra. Isso significa que nesses 2 dias ao longo do ano,
em qualquer cidade do mundo inteiro, nós vamos ter 12 horas de luz, 12 horas de escuridão. Então, essa época, 20 de março e 23 de setembro, significa mexer, mudar, vamos transformar a vida da gente. E provavelmente vocês vão sentir que nessas datas as coisas estão acontecendo. É ali que se muda de emprego, que termina o casamento, termina o namoro ou começa o namoro, enfim. 20 de março, 23 de setembro, mudar as coisas, mexer as coisas. Depois tem mais duas datas importantes também ao longo de 2019. 21 de junho, 21 de dezembro. Solstício, ou seja, não se mexe. Então são datas que a gente toma decisões também, são datas que a gente mantém as coisas. Então aquela coisa assim, manda o empregado embora ou não? Não, mantém. Termino o casamento ou não termino? Não, nessa época não, mantém. Por quê? Porque é o solstício, o universo está dizendo para manter. A própria palavra solstício significa não se mexe, tá? Então, 21 de junho, 21 de dezembro, manter. Não é para mexer em nada. Então, turning points, mudanças, 20 de março, 23 de setembro. Bom, deixa eu ver agora aqui as datas. Vou dar uma olhadinha aqui no meu caderno, se tem mais alguma coisa de importante para vocês. O 23 de abril realmente é uma data importante. Depois nós vamos ter... Deixa eu ver aqui... 25 de agosto tem um probleminha aqui difícil, um desafio, alguma coisa que vocês não vão conseguir resolver. Tentem desviar, se for possível, tá? Depois nós vamos ter em setembro um outro dia, assim, a Vênus ela está a 4 graus de Libra, fazendo oposição Quiron a 4 graus de Áries. Aqui também tem um dia assim meio complicado. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa positiva, né? Tô só falando coisas difíceis. Bom, 3 de novembro, 23 de novembro, 10 de dezembro, 21 de dezembro. Infelizmente algumas datas assim. Essas datas são as datas sensacionais, tá? Anotem aí porque são datas assim excepcionais que eu estou falando. São datas importantes em que as coisas vão estar acontecendo. O ano vai ser marcado pela presença de Quiron aqui no signo de vocês. Quiron, ele traz assim algumas energias assim que vai fazer com que vocês analisem muito mais profundo as coisas. Que vocês às vezes vão se sentir assim um tanto quanto magoados, mas Quiron ele entra no signo justamente para a pessoa trabalhar as mágoas do passado. Então os arianos eles estão feridos os próximos 8 anos. Quiron vai transitar aqui no signo de vocês, mas ele vem para justamente curar as feridas do passado. É difícil a gente olhar as coisas do passado, as coisas da infância. Todo mundo tem traumas. Mas essas coisas elas precisam ser trabalhadas. Então os arianos eles vão ter assim, talvez algumas dificuldades iniciais com Quiron quando ele estiver transitando o signo de vocês. Mas vocês precisam lembrar o seguinte: quando Marte, Vênus, Júpiter fizer bons aspectos com Quiron, isso estou falando ao longo dos próximos 8 anos, vocês vão ter eventos excepcionais. Porque quando Quiron faz bom aspecto com o Sol, com Vênus,
com Netuno, com os outros planetas, ele traz eventos excepcionais. Então, mais do que fazer a previsão de 2019 para vocês, eu estou prevendo os próximos 8 anos para vocês, arianos, com eventos excepcionais. Claro que é difícil a gente calcular tudo agora, aqui numa previsão de 30 minutos. Mas eu quero dar essa boa notícia, porque eu acredito que, em princípio, quando Quiron entrar no signo de vocês, vocês vão sentir assim, uma certa esquisitice. Não se preocupem, essa esquisitice logo passa, e à medida que os planetas forem fazendo aspectos positivos com Quiron, e Vênus em abril já faz um trígono aqui, já vai mostrar o que veio. Significa dinheiro, novo amor, ótimos negócios, e envolvendo principalmente os estrangeiros e as multinacionais. Enfim, arianos, é isso que eu tenho para 2019 para vocês. E eu espero que esse ano seja simplesmente excepcional, cheio de boas energias, e tomem as iniciativas, mas na lua minguante vocês precisam aprender a meditar, a relaxar, porque isso é muito importante. Um abração para todos vocês.